Olha nós aqui de novo, delícia. hoje aqui num bate-papo de... Sabe o que eu achei estranho? Nós brindamos e não ouvi aquele plim do cristal. O que está O acontecendo? que está acontecendo aqui será? hoje? É? O que será? Vamos falar será? disso hoje? Esse Vamos. povo não entende nada de vinho. Nem o plim, nem o plumf. Não é? Cadê? Verdade, não tinha Feliz Ano Novo, né? Não teve Feliz Ano Novo? Vamos falar sobre isso hoje, né, Ai, gente? Lulu. Tudo isso, olha Vamos só. lá. Boa noite, Eliana. Boa noite, Olá. Serginho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui. Boa noite, Lu. Boa noite, Eliana. Boa noite, Serginho. Boa noite para vocês. Boa, Lu. Vamos lá, né? Mais uma noite especial. Brindando aqui, vamos ser disruptivos. Né? Vamos Por que, Lu? Porque a gente precisa inovar, a gente precisa criar e não dá para ser engessado, não dá para criar algo novo fazendo as mesmas coisas. Isso mesmo. Fazendo tudo, né? Tudo igual. Certinho, tudo igual. E é Já certinho. dizia Albert Einstein. Não é? É sobre isso, né? É sobre e é isso. certinho para quem? Pois é. Verdade. Né? Pra quem? Boa. Para quem? Hoje nós vamos Brindar com uma brindar. taça de acrílico, gente. Mas por que isso? Porque a gente você pode. precisa ter taça só de cristal para consumir um espumante, um bom espumante? Claro que não, né? Aí você vai ficar realmente limitado. Porque se você vai numa praia, não pode levar uma taça e quer tomar um espumante, por que não? Verdade. Vai num bar, não existe uma taça, leva a sua taçazinha de acrílico Tá ali, vou tomar, tá resolvido. Aliás, o podcast, o Vinho Pode Você Cast, Lu, ele realmente vem com entrevistas, soluções práticas. Qual que é o conceito do que nós estamos fazendo aqui? Sim, nós vamos dividir o programa, as nossas gravações e as nossas terças-feiras. Sempre terças empolgantes. né? Sempre. De duas maneiras. A gente vai trazer, em um momento, autoridades, né, enólogos, sommeliers, pessoas influentes, importantes, as pessoas que fazem o mundo do vinho acontecer como a gente vê. Por que a gente está tomando hoje um espumante? Por que a gente está dizendo que esse espumante agora é muito bom? Porque existe todo um trabalho sendo feito antes disso, né? As coisas não acontecem, não brotam na prateleira de um dia para o outro. Existe um processo, existe todo um trabalho sendo feito. E nós vamos trazer essas pessoas. Nós vamos trazer os bastidores da enologia. Boas entrevistas Boas com entrevistas, eles, informações, vamos trazer história, vamos trazer tudo que está acontecendo aqui atrás para vocês saberem como é que vocês vão escolher, o que vocês vão tomar ou não vão tomar, é bem importante. E Muito a bom. outra parte, nós vamos falar um pouquinho também de comportamento, vamos falar de educação, vamos falar da família, de como apreciar um bom vinho, por que a gente toma um espumante, por que a gente toma um vinho branco, ou como é que você pode ser disruptivo, ser descontraído e fazer novas experiências. Trazer também a sua experiência. Como é que você está consumindo hoje um espumante? Eu estou tomando com um risotinho de camarão. Eu estou apreciando com um bolo de pistache. Puxa, super legal. E é você poder trazer essa descontração e apreciar uma boa bebida no seu dia a dia, na sua casa, né? Todo dia. É excelente isso que você está falando. Sabe uma coisa que eu lembro quando eu comecei a namorar com a Claudinha, né? Eu queria impressionar. Lógico. E aí você vai no supermercado, o que você faz? Vou comprar o vinho mais caro que tem aqui. Né? Porque fica aquele negócio. Né? Se eu comprar um vinho caro, eu não vou errar. Né? Então eu trago, daí eu tenho que ter o vinho caro, eu tenho que ter a taça de cristal. Parece que isso aqui, quando você fala de disruptivo, nós estamos tratando disso, é verdade? Não? É verdade. É verdade. É verdade. Essa questão, até nós já trouxemos, né? O Diego até trouxe bastante no primeiro programa que ele gravou, ele bateu muito nessa tecla e eu acho que é uma tecla muito importante, porque a gente não precisa de um cenário para consumir um vinho. O vinho, apesar de ser uma bebida diferenciada, ele é uma bebida que pode ser consumida em qualquer situação. Então, assim, eu só vou consumir se eu tenho a taça de cristal? Não. Não. Eu só vou consumir se eu tiver de salto alto, perfumado, maquiagem? Não.
Muito, embora o vinho tenha este poder. Claro, Ele tem. Ele traz Ele isso. Ele tem. Ele né? tem. Ele tem o poder de falar por você. Sim, Né? Ele empresta essa autoridade. sem dúvida. Mas você não precisa, né? Justamente por ele emprestar isso a você, você pode ser você mesmo. Mas Você não pode ser um fator limitante. não pode. Então, isso que vocês têm que Exatamente, estar atentos. que é isso, você pode ser você mesmo, você não precisa construir um personagem Isso. para poder levar uma garrafa, Exato. né, para tomar um bom espumante, você não precisa estar de Que, aliás, que delícia de vestido nós estamos falando fluido, hoje. de ser à noite, nananá. Exatamente. Pode ser. Num restaurante caro, Exato. não é necessário isso. E assim, até para poder seguir, né, essa forma de entendimento, de ser disruptivo, o que trouxemos aqui hoje? Um espumante moscatel, que é um dos mais conhecidos no Brasil, né? Sim. E que as pessoas que se são entendidas, ou muitas pessoas, não são todos, né? E que percorrem o caminho do vinho, tem muito preconceito com o moscatel. E a uva moscato, ela é uma uva como qualquer outra uva, né? E ela tem o valor dela como qualquer outra uva, traz valor para dentro da garrafa. Então, nós estamos trazendo aqui um moscatel incrível, que é um Cuvée Moscatel. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. E estamos aqui degustando deliciosamente. Deliciosamente. Uma coisa muito interessante, toda vez que a gente fala, eu comecei falando exatamente sobre vinhos caros e tudo mais, né? Que parece que é isso que impressiona. Os preços, né? Pô, me fala um pouquinho sobre essa relação de vinho caro, né? E o que a gente traz, para o bom paladar brasileiro. Então, o vinho, existe um porquê esse vinho ser caro, né? Por que ele... mas a uva, por exemplo, Syrah, ela pode produzir um vinho barato e um vinho caro? Ela pode. Só que por que o outro vinho é caro? Porque o processo de vinificação dele leva muito mais tempo. Por muitas vezes, existe um processo seletivo de uvas muito mais criterioso. Existe uma colheita tardia. Tudo isso é custo para a empresa. Quanto mais tempo leva, mais custo se agrega, certo? E aí, existe um afinamento, um envelhecimento em barrica, né? Existem processos adicionais que fazem esse vinho realmente ter um valor agregado maior. Então, assim, ele não é caro por acaso, né? Ele é caro porque aquele processo é custoso, né? E um vinho, por exemplo, um Syrah, mais jovem, que foi produzido numa escala industrial maior, ele vai estar entregando mais preço, mas não significa que ele seja ruim. Então, definitivamente, vinho caro não significa que seja o vinho melhor, que ele traga mais qualidade, não quer dizer isso. Ele traz mais complexidade, ele traz mais estrada, mais quilometragem, são outros processos. Então, é isso que a gente tem que considerar. E normalmente, a gente também tem que pensar que um vinho mais complexo, ele pede também um apreciador que compreenda esta complexidade e que saiba tratá-lo. Porque você não vai simplesmente pegar um vinho caro, ou qualquer, né, vinho que você vai escolher, independentemente do preço, e que você não saiba qual é a finalidade e o propósito dele. Você vai apreciar este vinho com uma boa carne? Você vai comer, por exemplo, uma pizza? Que vinho que você vai... A gente vai falar muito disso aqui também, né? Que vinho que você pode harmonizar com pizza? Por que você pode tomar, e hoje a gente já sabe que uma das melhores bebidas para se acompanhar uma feijoada não é a cerveja? Sim. É o vinho. Olha que sensacional, realmente. Sim. Isso é importante demais. E você, meu caro telespectador ouvinte, vai aprender tudo isso aqui com essas meninas maravilhosas. É isso aí. Então, é muito importante a gente saber, né, qual é a sua intenção, o que é que você está esperando do vinho que você vai estar comprando, que você vai estar consumindo. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, principalmente, porque a Eliana vai trazer muita informação para a gente a respeito disso. E você poder tomar o seu vinho em casa, com os seus amigos, da melhor maneira, na praia, na piscina, né? E ser muito feliz com a sua bebida. Exatamente. Eu espero poder estar no estúdio todas as vezes que vocês estiverem falando, porque realmente é maravilhoso. Ô, Eli,
falar um pouquinho sobre os rótulos nacionais, o que está acontecendo no mundo nacional. O Brasil tem excelentes vinhos. Excelentes né? vinhos, excelentes vinhos. Espumantes. Nós estamos agora atravessando fronteiras, né? Com o Brasil, porque muitos vinhos nacionais estão, assim, atingindo premiações altíssimas no exterior, né? E até ganhando aí medalhas e pontuações à frente de produções aí que já são centenárias, né? Como dos países europeus. Que outrora sempre foram, né? Exatamente. Então, o Brasil vem se revelando, né? E propositalmente, por exemplo, nós trouxemos um moscatel, né? Que é muito rechaçado por muitas pessoas que já têm litragem no mundo do vinho, e é isso que a gente vinha falando, mas é por pura falta realmente de se abrir para ter esse conhecimento, se abrir para ter essa experiência, né? É mesmo porque tem muita gente que fala que se é doce, não é bom. E aí também tá o tem ledo engano. esse preconceito. Tá o ledo engano. O Brasil, ele é um grandíssimo produtor de uva moscato. Inclusive, a Lu esteve recentemente ali em Pernambuco, viu ali o que as vinícolas, né, os produtores estão fazendo em termos de plantio de uva moscato. É impressionante o que o Brasil é capaz de produzir. É impressionante. E a uva moscato, ela é uma uva, naturalmente, que deixa um residual de açúcar maior, porque nós hoje vivemos num país quente. O Brasil é um país quente. Sim. Então, as uvas mais docinhas, né, como a moscato, elas se adaptam muito bem ao nosso território, ao nosso clima. E aí, por exemplo, hoje, mas a gente acha que é só aqui. Né? É Brasil, porque só Brasil produz moscatel. De jeito nenhum. Nós estamos trazendo agora uma linha enorme do Piemonte. O Piemonte, ele é assim, já lendário na produção de haste. E o que é o haste? Ele vem a partir da uva moscato, que já estava lá. Você, por exemplo, tem hoje um concurso mundial que é super reconhecido mundialmente, que é a Muscat del Monde, que acontece na França. Já está na 16ª edição. Olha isso. Nós tivemos uma medalha de ouro para um espumante moscatel da Valduga. E tivemos medalha de prata para um espumante Pisato. Pisato não, da Campestre. Da Campestre. Então, quer dizer, que é Zanotto. Isso é um ponto muito importante para a gente trazer como consciência, como nação, para nós podermos aprimorar o nosso paladar, apreciar o nosso produto nacional. Exato. Porque o que aconteceu na nossa história? Nós somos exportadores daquilo que é de melhor. Tudo que é de melhor, da nossa melhor produção. Quem consome é o estrangeiro. Quem consome é o estrangeiro. E nós podemos reverter isso, né? E eu acho que falando da nossa produção nacional de vinho, a gente pode começar por aqui, apreciando os nossos rótulos nacionais, porque são muito bons. Vocês sabem que a gente está falando de moscatel, né? E nós trouxemos hoje aqui esse Cuvée, né? As pessoas normalmente... O que é um Cuvée? Qual que é a diferença de um espumante padrão para um espumante Cuvée? O Cuvée é aquele que é originário da primeira prensagem. Então, ele tira o melhor que tem da uva. Ele não se mistura com nenhum tipo de degradação póstuma, vamos dizer assim, né? Aquilo que... Porque a uva é um ente ao vivo, vamos dizer assim, né? É vida. Então, como todo alimento, passa 10 minutos, 15 minutos, ele vai mudando, ele vai passando por um processo evolutivo mesmo, que pode ser degradativo ou evolutivo, né? E no caso da uva é muito isso. Então, eles tiram o melhor naquela primeira prensagem, de bagas selecionadas, e produzem esse espumante. Que é um espumante que não é feito no método tradicional, é feito em tanque, porque Cuvée Cuba. Tanque. Esse que é o significado. Muito bom. E ele produz essa maravilha com residual de açúcar, porém super equilibrado, que vocês estão sentindo, essa delícia, essas notas de rosas, né, de cereja. Ou seja, é isso que você está dizendo, né? A gente está tomando um produto muito bom, gostoso de beber em boca, que tem perlagem, que persiste, que, enfim, que é excelente e que foi feito em tanque. Foi feito em tanque, é nacional, produzido na Serra Gaúcha, né? E é um produto de valor super acessível para o público, é o que porque está aqui no Brasil. Porque está aqui e o processo dele de fabricação também é esse processo que permite você ter um preço mais acessível.
É isso aí. Agora, tem um jeito de ajudar pessoas leigas que nem eu, né, que só queriam impressionar a namorada. Tá no rótulo, né? O que a gente pode pegar lá no Do rótulo? rótulo. Por que ele é tão importante cada vez que eu pego uma garrafa e vou olhar o rótulo? Eu diria para você que tem 2 maneiras. A primeira é você assistir Vinho Pode, você quer? Muito bom! Porque aqui você vai aprender muito sobre vinho e isso aí. sobre essas dicas. E a segunda, a Eliana vai falar melhor do que nós dois. Muito bom! O rótulo, ele traz muitas informações. Ele não traz todas, mas ele traz muitas informações. Então, se você analisar o rótulo central, ele vai trazer uma marca, ponto, né? Ele vai trazer a quantidade de produto que existe dentro daquela garrafa, porque todo mundo acha, não dá importância para isso. E isso é muito relevante. Apesar de 750 ml ser a quantidade que a gente mais consome no Brasil, é muito relevante. Existem garrafas, por exemplo, você vai fazer uma reunião. Você quer realmente um vinho, quer ser um vinho tinto, encorpado, ele mais encapsulado, você não quer que ele abra com tanta facilidade. Aí você vai pegar uma garrafa Magnum, que é uma garrafa de 1 litro. Entende? Aí você existem outros tipos de garrafas que você pode se beneficiar, apesar de no Brasil não serem tão comuns, mas existem muitas empresas que ou importam ou produzem, né? Que acabam entregando conteúdos diferenciados. Então, por isso que é bom sempre analisar, né? Assim como tem garrafas menores, né? Quando você vai dar um presente, um brinde, às vezes fala, não quero dar 750 ml, então tá ali, conteúdo. Você tem ali uma informação importante, que é a origem, né? A indústria brasileira, por muitas vezes vem na frente, né? Made in Italy, tá ali na frente, né? Por muitas vezes também o conteúdo de álcool vem à frente no rótulo, mas se ele não vier à frente, ele seguramente vai estar no contrarótulo. O teor alcoólico. Que é o teor alcoólico, né, deste vinho. Por que isso é importante? Você fala assim, que diferença faz? Eu estou tomando um vinho de 12% ou de 14%? Muita. Por quê? Quanto mais álcool, menos açúcar. Quanto menos álcool, mais açúcar. Então, essa é uma informação extremamente importante. Porque muitas vezes eu mesma, não saberia dizer. Então, por que é importante? Por isso, né? Aí você começa a associar. Aí você vê ali um 14%. Ele é um tinto fino seco. Por que ele é seco? Porque ele tem 14%. Certo? Então, isso já é uma forma de balizar. Você tem informação dos ingredientes. Tipo, às vezes o tipo de uva, já o varietal vem na frente, se é um corte vem na frente, muitos põem, mas também atrás. Então, você já sabe o tipo de uva que você está consumindo, o que aquele vinho contém como ingrediente, né? Você vê quem produz. Por muitas vezes, quem produz não é quem engarrafa. Então, verdade, hein? Então, tem engarrafado, produzido por, engarrafado por, né? Às vezes, você tem importado por, distribuído por. Então, são informações que você fala, não me importa? Importa. Porque, por exemplo, se você pegar hoje em dia, o que a gente tem, infelizmente, é um assunto triste, mas o que a gente tem de descaminho da Argentina. Certo? Pois é. Muito. Esse é um tema polêmico. Polêmico. Até, né? E aí, você olha no contrarótulo e aparece lá, produzido por, distribuído por, se não for a importadora oficial deste vinho no Brasil... Como é que isso chegou aqui? Levante as suas antenas. Da onde está vindo? Da onde está vindo? Da onde tá Entende? vindo? É a mesma coisa. Vila Cabianca vai trazer Bosca. Se não tiver ali atrás nossa razão social, né? World Business, não vai comprar Bosca. É isso aí. Porque não é o vinho original. Entende? Ou seja, o rótulo traz mesmo o segredo de tudo. Muitas Traz, informações. traz muitas muitas informações. informações. Então, é isso por isso que é importante. Muita gente não fica atenta a Não, isso. e existe também a questão da gente valorizar isso, né? Nós temos aí todo um critério. A gente tem uma regulamentação. O Ministério da Agricultura, ele é muito criterioso para poder você engarrafar. Você precisa passar por todo um processo e respeitar várias normas de produção e todas as regulamentações para que esse produto chegue na prateleira. E isso é um cuidado
né? Que todo mundo que está produzindo e quem está certificando e quem está autorizando a comercialização está tendo com o consumidor. Então, por que não você mesmo ter este autocuidado? Exato. Isso faz parte do autocuidado. Você olhar e se interessar por aquilo que você está consumindo. Exatamente. Ver que aquele certificado que a Lu está trazendo é muito importante, você vê que aquele certificado, o número do Ministério da Agricultura é validado. Sim. Você tem como checar. Se você jogar o número do Ministério da Agricultura na internet, o Google ele vai puxar a que empresa ele se refere. E você tem como cruzar os dados. Então, hoje em dia, é muito fácil você saber. Você vê, olha quanta coisa que um rótulo entrega e ninguém... Esse programa de vocês é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Olha que coisa bonita. Umas dicas aí. Pode dar. Você pode passar umas dicas para nós? Posso, claro. Nós estamos ávidos por isso, não é verdade, gente? Sim. Dicas de vinhos nacionais, europeus. Então, na verdade, assim, eu acho que existe, mais do que a gente falar de rótulo, né? Vamos dar algumas dicas de vinhos, de uvas, que o Brasil consome muito, né? Porque eu acho que isso é algo que paira na cabeça das pessoas, né? Eu chego na prateleira do supermercado e, tipo, eu tenho lá, eu não sei se eu gosto de... Tem Merlot, tem Cabernet Sauvignon, tem Chardonnay, eu não sei do que eu gosto. Então, assim, eu penso que seria interessante a gente falar sobre algumas uvas ícones do Brasil, que são comercializadas no Brasil, e que, obviamente, vieram com muito mais intensidade dos países da América do Sul, Argentina, Chile, né, e que ficaram aí, o paladar do brasileiro ficou bem moldado por esses vinhos. E algumas diquinhas que, se as pessoas anotarem, né, e consultarem, eu acho que vai ajudar bastante na compra. E se tiverem alguma dúvida, entre em contato depois com a Vila Cabianca, que a gente sana essas dúvidas. Que, aliás, as informações aqui, ó, entre em contato com a Vila Cabianca, vai ter aqui, ó, todo tipo de contato, como falar com vocês. Sim. Com essas simpatias de que pessoas. Bom. Então, é assim, por exemplo, em termos de vinho branco, o que mais você vê na prateleira do supermercado hoje? Vou falar, obviamente, só os vinhos varietais. O que é um vinho varietal? Um vinho de uma uva só, tá? Então, o vinho que é um corte, é um blend, é uma mistura de uvas. Então, eu vou falar dos vinhos varietais, que senão a gente vai terminar o ano que vem aqui essa conversa. Por exemplo, os vinhos portugueses... Eles são basicamente vinhos que são feitos de blend. Blendados, exatamente. E não porque Portugal não tenha uvas autóctones. Mas é uma característica. Uvas originárias do lugar. Exato. Então, é assim. Branco. Branco, o que você encontra na prateleira? Sauvignon Blanc e Chardonnay. Em maior escala. Que é o que todo mundo conhece, né? Puxa, o que eu vou comprar? Entre um e outro. Então, o que é importante você saber? Primeiro, você se conhecer e saber aquilo que você gosta. E saber algumas coisas básicas que estão dentro desse vinho. Tá? Básicas. Então, assim, o Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma uva que traz vinhos muito leves e frescos. Tá? Tanto é que quando você coloca um Sauvignon Blanc na sua taça, você vai ver ela bem liquidazinha, clarinho, geralmente um amarelo pálido. É vinho gostoso, refrescante, vinho verão, vinho para tomar gelado, né? E ele traz... Por que eu vou trazer algumas notinhas de cada um deles? E é bom o ouvinte anotar. Porque essas notinhas vão entregar para a pessoa uma dica, um indício de que eu vou gostar ou não vou gostar. Olha lá, Lu. Por quê? Olha lá, Lu. Presta atenção. Então, a Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, ela traz uma nota forte, melão. Outra nota forte, pêssego. E outra nota forte, maracujá. São 3 notas importantes dessa uva. Claro que ela vai ter milhões de variações, tá? Dependendo da vinificação, enfim. Mas isso é o central. Se a pessoa não gosta de melão, acho que ela não vai gostar muito do Sauvignon Blanc. Porque ele vai trazer essa nota forte. O que acontece? Aquilo que você não gosta, parece que é o primeiro que aponta. E tá registrado. E tá registrado, porque assim, às vezes você vai tomar e não sabe o que tem ali, né? Mas se você não gosta, você vai falar assim, nossa... Já, na hora, né? Na hora, vai apontar. Então, a pessoa que gosta de um vinho leve, de um vinho fresco, de um vinho fácil, e que não tem nenhuma objeção
a essas As três notas, primeiras notas? As 3 primeiras notas, tanto em termos de olfato quanto de paladar, Sauvignon Blanc é perfeito, tá? Traz até uma picânciazinha, ele é bem refrescante, bem ácido. Muito bem. Chardonnay, os vinhos feitos de Chardonnay, né? A Chardonnay, ela é uma uva branca encorpada. Todo mundo acha que uva branca não tem corpo. Não, Chardonnay, ela é uma uva encorpada. Tanto é que ela é muito utilizada para fazer os espumantes, né? Os vinhos brancos barricados, que tem envelhecimento, porque se envelhece vinho branco também. E existe vinho branco de guarda também, que é aquele que fica, que você pode deixar aí 10 anos e tal. E a Chardonnay, ela é uma uva que dá essa estabilidade para o vinho. O que ela traz em notas, né? Ela traz maçã, como nota forte, né? Ela vai trazer abacaxi, né? Ela vai trazer carambola. Então, essas são as 3 primeiras notas fortes. Pra mim já deu. E ela traz uma notinha de untuosa, de manteiga. Sabe aquela coisa quando você cheira a manteiga, assim? Que dá aquela notinha de gordurinha? E é o que ela entrega no líquido. Porque você colocando numa taça um Sauvignon Blanc e uma taça um Chardonnay, já visualmente, você vai ver que o líquido da Chardonnay é mais espesso do que o da Sauvignon Blanc. Porque ele traz essa untuosidade. Tá? Então, aí já fica assim, para as uvas brancas, 2 guias. Quero uma uva mais leve e uma uva mais encorpada, então a gente já sabe a diferença, tá? Eu ia colocar só uma coisa que eu acho importante, né? Que é a questão de você saber, né? Se você gosta, né? Ou se o que é que você vai comer, que momento que você vai consumir esse vinho, por conta do barricado. Porque o barricado vai trazer esse corpo, ele é mais denso. E às vezes, se você quer tomar aquele vinho na praia, na beira da piscina... Não é ele. O barricado, a hora que você toma, você já vai sentir que ele é um vinho mais, né, por esse corpo dele. E tem gente que está buscando, né, esse frescor, essa coisa mais fresca. Então, é importante porque o rótulo, de novo naquilo que a Ali falou, vai também trazer essa informação. E essa informação é importante. Você fala, como é que eu vou escolher? Você já sabe. Se tiver barrica e você estiver buscando algum vinho para praia, para piscina, não é ele. E é mais fresco, que você quer uma coisinha mais leve, já não vai ser esse vinho que traz esse chão, né? Esse corpo todo. Exatamente. Muito. Vamos lá. Pelo menos mais uma dica, pode ser? Sim, a gente tem algumas, né? Não sei se, porque eu acho que é importante a gente discorrer, não sei como a gente está de tempo, mas a gente falar, por exemplo, vinho tinto, né? Vinho leve, Pinot Noir, tá? Sensacional, Pinot Noir. Pinot Noir. Mas ele tem o seu momento também. Sim, na verdade, assim, o momento do vinho é o seu momento. É o seu que eu momento. acho que é importante as pessoas ficarem atentas porque o vinho traz. Porque se o vinho traz algo que é avesso ao seu paladar, ele não vai ser bom, ele pode ser maravilhoso, né? A Pinot Noir, ela traz muito cereja. A nota principal dela é cereja, né? E a Pinot Noir, ela tem uma variação interessante também, que é bem legal para o Brasil, que é a variação do clarete, que é onde se prensa pouquinho o mosto e se traz aquele líquido primário também mais clarinho. Então, é um vinho para se consumir gelado, bem gelado, como se fosse um vinho rosé, um vinho branco. Né? É uma boa dica. Aí a gente tem uvas que você encontra bastante, de médio corpo, né? Você tem a Cabernet Franc, você tem a Carmener e você tem a Merlot. São 3 uvas muito consumidas e, por exemplo, o Brasil, é importante também falar isso, porque o Brasil, as pessoas que conhecem um pouquinho mais de vinho, têm um pouquinho de preconceito com a Carmener e com a Cabernet Franc, tá? Por quê? Todas essas uvas que eu falei para vocês, elas trazem um composto conhecido vulgarmente como pirazina, tá? Que, na verdade, o nome bonito dela, né, é isobutil metapirazina. Se tiver isso no rótulo, eu já nem bebo, hein? Gente, eu nem sei o que eu vou pensar. Então, o que acontece é assim. Esse composto é um composto aromático. E ele remete àquele aroma do pimentão. Não vão gostar muito de consumir a Carmener, que até tem mais de pimentão verde, do que a Cabernet Franc, que traz o pimentão vermelho, mais assadinho, mas traz a pirazina. Então, muita gente tem essa... Ai, não gosto, por conta disso, tá? Às vezes não gosta e nem sabe Nem o que sabe é. por quê. Porque não associa. Às vezes só vem aquela rejeição e nem sabe o que é. Exato. Às vezes, né? Por conta Você disso. já pode saber.
Então, assim, aí vai, por exemplo, uma Merlot, que também é uma uva de médio corpo, que é uma uva mais fácil, né? É uma uva que traz cereja, framboesa, ela traz aquela coisinha de geleia, de frutas negras, traz chocolate, ela traz outras notas que são mais aprazíveis para o brasileiro que gosta de coisa mais redondinha, né? Então, as Merlots, elas dão bons resultados. E uvas mais intensas, né? Que já são de alto corpo, que a gente pode pegar duas aí muito consumidas, que é a Cabernet Sauvignon e a Malbec, né? Que são uvas que você encontra muito facilmente, os vinhos no mercado. E a Cabernet Sauvignon, normalmente, tanto a Cabernet Sauvignon quanto a Malbec, o paladar masculino aceita mais. Por quê? Porque, por exemplo, Cabernet Sauvignon, ele traz picância. A Malbec traz notinhas de fundo, traz a fruta, traz cerejas, mas traz aquela notinha de fundo de tabaco doce. As mulheres que fumam charuto gostam muito da uva Malbec, porque estão muito afinizadas com o tabaco. Então, existem esses porquês das pessoas gostarem mais de uma uva ou menos, né? Então, essas dicas são importantes para que você se balize, se guie na hora de comprar, né? Na hora vinho. de presentear. E até de entender Exato. o melhor momento. Exato. Eu estava dizendo aqui comigo mesma que, assim, gente, dá um programa para cada tipo de uva. Nossa, porque tem mais de muita 5.000 informação. Tem 5.000 tipos de uva no mundo. No mais mundo, de 5.000 imagina. tipos. É Então, é muita verdade, coisa. Lu. Muita disse. coisa. Bom, meninas, ficamos por aqui hoje, mas informação é o que não vai faltar. Não vai faltar. no Tem nosso- muita coisa pela frente aí. Verdade. Inclusive, nós vamos fazer um programa específico sobre os vinhos de mesa. Então, Para falar se sobre os vinhos de mesa. prepare. Tem muita coisa. Muita coisa boa, principalmente estando aqui com Eliana e Luciana. Não é só conhecimento, é simpatia, generosidade e a entrega do melhor. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.